Está um silêncio aí, não sei se estamos ao vivo ou não. Bem, o William ele teve um problema técnico, então eu vou dar início ao cerimonial. Perfeito. Senhoras e senhores, boa noite. Damos início ao evento Direito de Família, 20 anos depois do Código Civil, promovido pela Escola Superior de Advocacia da OAB-RS, em parceria com a subseção de Lagoa Vermelha. Estão presentes diretor-geral da ESA OAB-RS, Dr. Rolf Hansen Madaleno, presidente da subseção de Lagoa Vermelha, Dr. Dante Castelli Neto, delegado da subseção de Lagoa Vermelha, Dr. Guilherme Toaldo da Silveira, diretor do curso de Direito da Universidade de Passo Fundo, campus de Lagoa Vermelha, Dr. Luiz Alfredo Tartari. Para que faça abertura, passo a palavra para o presidente da subseção de Lagoa Vermelha, Dr. Dante Castelli Neto. Primeiramente, então, queria pedir desculpas aí pela nossa demora, né, a todos que nos assistem. Afinal, tivemos alguns probleminhas técnicos aí que já foram solucionados. Após, quero, em nome da nossa subseção de Lagoa Vermelha, agradecer à Escola Superior da Advocacia, que há muito vem capacitando a nossa advocacia gaúcha e também brasileira. Agradecer a presença das colegas advogadas, dos advogados, universitários e de todos os demais que nos assistem. Agradecer também a parceria de sempre com a Universidade de Passo Fundo, através do coordenador do curso de Direito, Dr. Luiz Alfredo Tartari, que inclusive tínhamos a semana acadêmica em conjunto com a UPF, mas que pela pandemia passou a ser virtual, mas estamos aí, doutor Alfredo, à disposição para retomar esse assunto. Agradecer, por fim, ao nosso palestrante, diretor-geral da ESA, renomado advogado familiarista, Dr. Rolf Madaleno. Obrigado pela condução da nossa Escola da Advocacia e que, de pronto, atendeu o nosso convite aqui, efetuado pelo diligente e competente delegado da nossa ESA, subseção Lagoa Vermelha, Dr. Guilherme Silveira. E temos a certeza que esse tema é de extrema importância, pois eu acredito ser a área que teve a maior modificação e transformação desde a promulgação do Código Civil em 2002, pois a cada dia temos novas decisões sobre o tema, exatamente por haver novas formas das pessoas se relacionarem. É sabido que a lei sempre está defasada, né, pois que, uma vez que ela surge sempre de um fato existente, que a faz ser criada, e por isso a legislação nunca para. Mas temos a certeza que o Dr. Rolf nos brindará com uma excelente palestra de enorme conhecimento jurídico. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, Dr. Rolf, e obrigado. Passo, então, a condução aí ao nosso delegado da ESA, Dr. Guilherme Silveira. Boa noite a todos, quero saudar nosso diretor-geral da ESA e palestrante da noite, Dr. Rolf Madaleno. É sempre um prazer receber o doutor na nossa subseção, mesmo que de forma virtual. Desde já fica o convite para, em breve, né, retornar de forma presencial. Quero estender aqui a saudação ao nosso presidente da subseção, Dr. Dante, sempre um grande líder para a advocacia, incansável nas formas de aperfeiçoamento e na dignificação da nossa profissão. Quero estender os cumprimentos também ao nosso coordenador do curso de Direito, Dr. Luiz Alfredo Tartari, dizer que é motivo de grande alegria poder conversar, dialogar e estreitar as relações sempre boas e proveitosas, né, profícuas, entre a nossa instituição e a universidade. E também agradecer aos nossos apoiadores, à Universidade de Passo Fundo, em especial o campus do Lagoa Vermelha, e também ao Lagoa Parque Hotel, que são dois grandes parceiros da OAB em prol do aprimoramento da nossa cidadania. Pelo adiantado da hora, já passo a palavra ao nosso palestrante da noite. Não consigo visualizar se o doutor Alfredo está online agora. Não?
Não aparece. Então, Ele está conectando, doutor Guilherme. Ah, perfeito. Doutor Rolf, não sei se lhe passo a palavra ou estendo a palavra ao professor Alfredo agora. Pois olha, se o doutor Alfredo está entrando, podemos deixar que ele faça uso da palavra, né? Porque vocês vão depois descobrir que a introdução foi melhor do que o palestrante. Duvidamos, doutor. Também duvido. Se aguardamos um pouquinho, senão depois ele faz o encerramento, quem sabe? Isso, eu acho que damos prosseguimento e... Tá bem. Bom, então eu tomo a liberdade de começar a falar, não sem antes agradecer imensamente o convite, o honroso convite que a subseção de Lagoa Vermelha me faz em poder estar aqui compartilhando deste momento singular, especial, que é o evento aí organizado pela subseção com a presidência do nosso querido presidente Dante Dal Castelli Neto, que aqui já iniciou a abertura dos trabalhos, e também aqui, em nome do nosso querido delegado, doutor Guilherme Silveira, fazer aqui os agradecimentos adicionais, porque foi o trabalho de ambos, mais a ativa participação do doutor Tartari, Luiz Alfredo Tartari, que ainda não ingressou na sala, mas que depois nos acompanha, mas que são as pessoas responsáveis aí pelo nosso encontro, nesta noite fria de hoje, de inverno, deste 6 de junho, se não me falha a memória, e que nos reúne aqui pela via online, pela tecnologia, que foi algo que nós aprendemos a vivenciar ao longo desses últimos anos, algo que não passava pelas nossas mentes, que não passava pelo nosso pensamento, porque nós estávamos acomodados, vivendo numa zona de conforto, com a maneira tradicional dos nossos encontros. Claro que tem mais calor humano, claro que, então, né, é algo que está entranhado na nossa cultura, e especialmente nós, que somos da área jurídica, então, gostamos desse palco ao vivo, porque ele acalenta e motiva a nossa fala, mas, infelizmente, aqui estou me reportando a pandemia, ficamos durante 2 anos, um pouco mais, e, inclusive, estendemos para pós-pandemia, se é que podemos falar em pós-pandemia, estendemos esta prática desses encontros virtuais, né? E toda esta introdução, que tem propósito, primeiro, de agradecer, como disse antes, né, a organização, o convite e a realização desse evento aos ilustres profissionais, advogados que citei, né, o doutor Guilherme Silveira, nosso delegado da ESA, em Lagoa Vermelha, é o doutor Dante Dal Castelli Neto, nosso presidente da subseção de Lagoa Vermelha, e dizer, então, do meu carinho especial por Lagoa Vermelha, até porque, quando eu iniciei os meus trabalhos como estagiário, o advogado com quem eu trabalhava e que me iniciou na advocacia criminal, é um ilustre advogado, filho de Lagoa Vermelha, doutor Nereu Lima, com quem trabalhei durante 5 anos como estagiário, durante a época da faculdade. Depois, por circunstâncias da vida, acabei me inclinando pelo direito de família, mas por uma curiosidade, assim, daquela história de que o cavalo que passa encilhado a gente tem que montar para aproveitar a oportunidade. É que, quando eu me formei, surgiu a lei do divórcio, e a lei do divórcio abriu um campo de trabalho muito grande. E aí eu falo, já me enfronhando no tema propriamente dito, que são os 20 anos de direito de família e sucessões decorrentes do Código Civil de 2002, vejam que eu estou falando de uma introdução de uma lei do divórcio que revolucionou
o direito de família brasileiro, porque permitiu que as pessoas, então, pudessem resolver as suas relações que já tinham sido dissolvidas de maneira informal ou somente através do antigo disquite, mas que não permitia que estas pessoas pudessem refazer as suas vidas. Faço referência, me refiro à vida afetiva dessas pessoas que eram condenadas pela legislação brasileira a viverem separadas, desquitadas, numa ficção de que eram eternamente casadas e que só a morte poderia dissolver o casamento, com a clássica frase de que o que Deus uniu, o homem não separa. Então, nós vivemos, não me refiro aqui a Deus, longe de mim, me refiro aqui à treva em que nós éramos condenados a viver por conta de uma legislação completamente desconectada da época em que nós vivemos, e não era diferente lá em 1977, estou falando lá de pelo menos 23 mais 22, de 45 anos atrás. 45 anos atrás, dos quais a metade são relacionados ao Código Civil de 2002, e a outra metade relacionada ao Código Civil de 1916. Você pode até pensar, bom, mas esse professor aqui está delirando, porque está me trazendo coisas anteriores à história do Código Civil, que foi editado no ano de 2002. Mas faz sentido, porque o que nós estamos falando é, em realidade, de três pontes diferentes, ou três trajetórias, ou três espaços que nós temos que conectá-los, porque eles não se dissociam. Né? Porque uma coisa é o direito de família antes de 77, com a lei do divórcio, outra coisa é o direito de família antes e durante o ano de 88, me refiro, então, à Carta Política, à Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, e outra coisa é o direito de família com a edição do Código Civil em 2002, e, por incrível que pareça, outra coisa serão os próximos 20 anos do direito de família que nós estamos comentando agora, passado, presente e futuro. Então, efetivamente, existe aqui uma ponte que faz com que esses espaços, essas estradas, obrigatoriamente se conectem. O que a gente não sabe ainda, até hoje, é se esses caminhos que nós estamos percorrendo, e que fui adiante dos 20 anos, que fui buscar lá na década de 1970, quem sabe o começo dessa modernização do direito de família, o que nós não sabemos é se essas estradas já estão, ou serão, ou deverão ser pavimentadas. Elas foram abertas, as relvas foram abertas, as florestas foram desvendadas, os caminhos foram abertos, mas nós ainda não temos certeza e segurança de que toda essa estrada está asfaltada, se toda essa estrada está pronta e acabada, o que, evidentemente, não está. Nunca nós, na sociedade, estamos prontos e acabados para viver um direito de família que vai se renovando a cada dia. E disse muito bem o doutor Dante, no início da sua apresentação, desse nosso evento grandioso de hoje, ele muito bem referiu que o direito de família ele vai sendo construído pela sociedade. E a sociedade, então, foi aqui que ele pontuou, a sociedade, depois de muito tempo, é que vem a ser acompanhada pelo legislador. Mas quando o legislador regulamenta, legisla aquilo que a sociedade já alterou, nós já estamos num outro patamar, num outro momento muito mais avançado, e que, de novo, então, nós sempre vamos viver um direito de família defasado, claramente defasado. Por isso, eu acho que, com toda certeza, nós podemos dizer que o legislador jamais conseguirá estar par e passo, ou passo a passo, com o direito de família, e que quem realmente faz, quem constrói o direito de família é a sociedade, né? E atrás, no encalço dessas mudanças realizadas pela sociedade, vem aí, então, o legislador sempre atrasado em tudo que constrói, né? Basta ver aí que nós estamos comemorando os 20 anos do Código Civil, estamos tratando aqui
em especial do livro do Direito de Família. Aliás, doutor Dante, peço licenças até para fazer aqui um pequeno merchandising do nosso congresso, primeiro congresso OAB-RS-ES-RS, que será realizado em Gramado, nos dias 1 e 2 de julho. Então, é importante, porque lá nós vamos discutir, a temática são de comemoração aos 90 anos da nossa OAB-RS, e a temática serão os 20 anos do Código Civil. Ou seja, é uma temática muito mais ampla dessa que nós estamos abordando aqui. Aqui nós estamos abordando os 20 anos do livro de Direito de Família, das mudanças ocorridas no direito de família, mas em Gramado, e onde eu conto com a presença de todos que nos assistem, e isso será importante, porque será um evento singular, especialíssimo, com grandes juristas de todo o país, desse Brasil todo, conhecidos de todos nós, renomados professores, e o tratamento deste evento serão os 20 anos do Código Civil. E sei que às vezes pareço um pouco divagante, mas na realidade tudo tem sentido. Se lá no dia 1 e 2 de julho comemoraremos e trataremos dos 20 anos do Código Civil, hoje, quando tratamos dos 20 anos do direito de família no Código Civil, talvez o que possa ser bem pontuado é que o livro de direito de família foi o que mais sofreu modificações ao longo de todos esses tempos. Não só dos 20 anos, mas também dos 40 anos que eu citei mais um pouco atrás. E se me permitem ainda tratar dessa parte histórica da evolução do nosso direito de família, que não se resume aos últimos 20 anos, mas que, como eu disse, se estende aos 40 anos da sua existência, eu posso precisar que talvez exatamente em 1974, quando esse projeto chamado Projeto de Lei 634-B foi proposto, era uma comissão, na época, então, comandada pelo nosso querido Miguel Reale, com uma equipe de juristas, cada um desses juristas tratando de um livro do direito de família, e que, então, apresentaram no Congresso o projeto de lei 634-B, que me marcou muito, explico por quê. Porque em 1974 foi o ano que eu ingressei na faculdade de Direito. E quando eu ingressei e tive a cadeira de Direito Civil, meu professor, que nos seguia até o final do curso, com todas as cadeiras relacionadas ao Direito Civil, a primeira aula que ele nos disse foi exatamente isso. Vocês anotem aí que esse projeto 634-B logo vai entrar em vigor, e vocês esqueçam o Código Civil de 1916, porque nós vamos estudar o direito civil pelo projeto 634-B. Isso em 1974. Não preciso dizer para vocês que esse 634-B resultou no Código Civil, mas que foi aprovado e que entrou em vigência em 2002. Então, não foi o tempo da minha faculdade, foram 27 anos, longos 27 anos, que esse projeto 634 dormitou, era essa a expressão que a gente usava, no Congresso. Não tinha jeito de ser aprovado. E quando foi aprovado a toque de caixa. Porque se nós fôssemos adaptá-lo às mudanças acontecidas entre a lei do divórcio e a Carta Política de 1988, nós teríamos que criar um novo projeto. E, certamente, nós levaríamos novos 27 anos tratando do mesmo tema, ou seja, 2 vidas insuportáveis de se esperar. Por isso, então, que quando o deputado federal Ricardo Fiuza ficou encarregado de fazer com que fosse aprovado em 2002 esse projeto 634-B como o Código Civil que hoje nós temos, ele fez o projeto e conseguiu a sua aprovação depois dos 27 anos no Congresso, já com um outro projeto de lei propondo a alteração, e, em seguida, na sequência, tão logo fosse aprovado o projeto originário, já existia um outro projeto de lei, que não recordo agora o número,
e no qual 106 artigos do projeto que seria aprovado já seriam modificados no dia seguinte. Qual é o sentido, qual é a moral de toda essa introdução histórica aqui, antes que vocês me abandonem, porque pensavam que era uma palestra de direito e não de história? O sentido de tudo isso é que nós temos um Código Civil de hoje que já nasceu desatualizado, que já nasceu defasado. Tanto isso é verdade que, em 1977, lembro, foi aprovada a Lei do Divórcio. Em 1988, foi aprovada, né, entrou em vigência a nossa Carta Federal. E o que o nosso Código Civil traz em relação a essas duas grandes mudanças? A Lei do Divórcio e a Carta Política de 88. O grande eixo do direito de família, a constitucionalização do direito de família, nasceu em 88. Mas o Código Civil de 2002 traz, e traz até hoje, os ranços do Código Civil de 1916. Até porque, antes de 88, o nosso direito de família era um direito de família patrimonial. Era um direito de família que respeitava a hierarquia do provedor, que desconsiderava a existência da dignidade da pessoa humana, que desconsiderava a pessoa como um ser humano, porque considerava única e exclusivamente a leitura que se fazia do Código Civil de 1916, de um direito de família de 1916, era uma leitura eminentemente patrimonial. Reza as regras quem tem os recursos, e quem tem os recursos é o varão, é o chefe da sociedade conjugal, dizendo o Código Civil de 1916 que a esposa era sua mera colaboradora, mera, não era nem respeitável colaboradora, era uma singela colaboradora que deveria fazer o que ele mandasse, como os filhos, nessa hierarquia familiar, também estavam num patamar mais para baixo. Então, essa hierarquização do direito de família deveria desaparecer, e forçaram para que desaparecesse com a Carta Política de 88, e isso sim, de certa forma, foi adequado ao Código Civil de 2002. Mas todas as outras grandes mudanças, inclusive a mudança da nossa cultura, da nossa maneira de pensar, da nossa cultura jurídica, ainda que nós tivéssemos que ter absorvido as mudanças verificadas com a Carta Política de 88, doutor Dante, doutor Guilherme, muito difícil que a gente consiga culturalmente se ajustar ou se adaptar a um Código Civil que vem com uma adaptação, com uma modificação, digamos assim, instantânea. Vou usar um exemplo para explicar isso melhor, porque eu disse há pouco, olha, a Carta Política ela foi absorvida pelo Código Civil. Então, com a Carta Política de 88, o nosso direito passou a ser relacionado ao indivíduo, com os três eixos, aqueles que todos vocês se lembram: a igualdade dos filhos, a igualdade dos cônjuges, e o terceiro eixo era a igualdade do homem e da mulher. Isso tudo, teoricamente, foi absorvido pelo Código Civil de 2002, porque assim rezou a Carta Política de 88. E o que acontece? De 88, quando ficou estabelecida a igualdade do marido e da mulher, e ainda a igualdade dos filhos, e também a pluralidade das entidades familiares, vejam vocês que nós estamos em 2022 e pouco dessa igualdade, a nossa cultura jurídica absorveu plenamente. Todas as discriminações que existiam em 88 em relação aos gêneros continuam presentes. Nós não vencemos esses obstáculos. Um exemplo que eu disse que ia usar, muito singelo. Bom, se em 88, com a edição da Carta Política, homem e mulher deveriam ser iguais dentro e fora do casamento, então nós teríamos que ter terminado com a pensão alimentícia no ano de 1988, porque a Carta Política disse que os dois agora
deixava de ser um provedor do outro e que os dois agora eram responsáveis pelo sustento da família. Mas esta realidade é ficcional. É uma realidade que vai se adaptando ao longo dos anos, e não são poucos os anos, doutor Guilherme e doutor Dante, são muitos anos que são necessários que todos nós passemos para que essas igualdades realmente se tornem uma realidade e não uma ficção. Então, com isso, com esta introdução, eu quero dizer assim, vamos dizer, esses eixos que eu referi, no campo do direito de família, da igualdade dos filhos, da igualdade dos cônjuges, da igualdade do homem e da mulher, e acabando com essa questão, né, da filiação ilegítima e todas aquelas discriminações que eram muito presentes e que hoje nós não deveríamos ter vergonha de ter vivenciado um direito com tanta discriminação. A Carta Política de 88 ela acabou também trazendo depois para o Código Civil uma questão nova, que eu só vou aqui fazer a referência como registro, que é a questão do direito sucessório concorrente. Eu faço questão de ressalvar, embora não seja do direito de família, mas é um aspecto que está hoje no artigo 1890 do Código Civil e que está gerando muitos problemas em relação às sociedades afetivas, aos casamentos e às uniões estáveis. E me explico melhor, né? Porque quando em 1977 tivemos o divórcio, era um divórcio com várias restrições. Quando, em 1988, foi gerada a igualdade do homem e da mulher, 1988 passou a ser um marco, o primeiro passo da nossa caminhada, nós que eu digo, homens e mulheres, foi o primeiro passo da caminhada para que andássemos rumo em direção à autonomia privada. Qual seja, a Carta Política trouxe esse espírito, que é um espírito que está presente na interpretação do direito de família, qual seja, de que aqueles ranços do passado, da dependência, da hierarquia, do valor patrimonial e não pessoal, tudo isso desapareceu, e daqui para frente, homem e mulher, ou cônjuges, para não dizer que as relações devem ser heterossexuais, porque também podem ser homoafetivas, daqui para frente, 88, iniciamos a caminhada de algo que é fundamental para o direito de família, nessa história toda, desses 20, 40 anos de vislumbramento aqui no nosso encontro. Por quê? Porque era o caminho sem volta e temos que chegar lá, mas não chegamos porque a nossa estrada não está pavimentada, que é o caminho da autonomia privada, que é o caminho da não intervenção do Estado nas relações de família. Então, se eu posso fazer uma ponte juntando o início de 1977 para o futuro, sabe-se lá quando, a ponte que deveria ligar isto entre o passado e o futuro, quem sabe, então, teria que ser uma ponte aérea, da hierarquia, da dependência para a completa independência e da autonomia de cada um, de modo que o Estado pare de interferir ou de intervir nas relações de família. Eu sou um advogado antigo e, na minha advocacia inicial, nos meus primeiros 20 e poucos anos, o direito de família era absolutamente indisponível. Agora, ele é relativamente disponível, mas ele não é ainda totalmente disponível. Então, me pergunto, se em 88 veio a ideia da autonomia, da independência, como é que nós, agora em 2022, ainda temos travas em relação à autonomia dos cônjuges? Posso usar um exemplo simples. Quem é que é capaz de me dizer se nós, casais, nós cônjuges, homo ou heteroafetivos, até em que estágio, ou até qual é a extensão dessa nossa autonomia privada? Será que podemos contratar toda e qualquer coisa num pacto antinupcial, num contrato de convivência? Vivenciamos essa autonomia? Essa autonomia foi assegurada em 88.
e foi reforçada em 2007 com a lei que criou o divórcio e o inventário extrajudicial. Vocês vão se lembrar dessa lei, é a Lei 11.441, de 2007, que criou os divórcios e os inventários extrajudiciais, significando o quê? O primeiro passo legal da autonomia privada, porque então não era mais o juiz de direito quem comandava e quem fiscalizava e quem decidia sobre as nossas relações conjugais e afetivas. Passamos nós mesmos a ter esse direito, não através de um distrato puro e simples, feito, quem sabe, com o auxílio de um advogado, que esse um dia nós chegaremos lá, mas ainda sob a supervisão, né, de um braço do Poder Judiciário, que é o tabelião. Mas já era um avanço muito grande, mas não é um avanço suficiente, não é um avanço que vá ao encontro das diretrizes da Constituição de 88. Se é que vocês estão me entendendo, eu estou querendo dizer que nós ainda estamos presos a um passado que é muito difícil de nós nos desvencilharmos por conta da nossa cultura jurídica, por conta da nossa cultura do protecionismo. É extremamente difícil, mesmo que as leis tenham sido editadas, é extremamente difícil nós nos livrarmos dessa escravidão cultural. E aí, então, quando eu passar a limpo aqui algumas das leis que se desenvolveram, que surgiram ao longo dos anos, inclusive a própria lei do divórcio, que não nasceu pronta e acabada como hoje nós a conhecemos, basta dizer que o divórcio só era permitido fosse realizado uma única vez, ou seja, o legislador de 77 dizia que eu só podia errar uma vez. Mas se eu casasse com uma mulher ou com um homem divorciado, eu não podia me divorciar, porque ele já era divorciado. E todas essas demandas eram extremamente fiscalizadas. Não são mais nos dias de hoje. Ótimo. Nós temos liberdade relativa ou absoluta liberdade nos nossos relacionamentos. Olha, podemos dar os vivas, esticar os braços aos céus, porque nós conseguimos fazer um divórcio em curto espaço de tempo. E temos esta liberdade, mas é uma liberdade ainda muito restritiva, porque agora, então, se eu posso me divorciar e a minha autonomia privada é exercida a plenos pulmões, eu me pergunto, e o que eu posso contratar, como falava há pouco, num pacto antinupcial ou num contrato de convivência, que não haja a efetiva fiscalização do Poder Judiciário? Bom, essas dúvidas pairam até os dias de hoje. Então, se vocês me compreendem, é isso que eu quero estabelecer aqui. Naquelas estradas que eu citei, de 77 até 88, de 88 até 2002, e de 2002 para frente, esta ponte ou esta estrada precisa ser pavimentada. Os conceitos foram postos, mas os preconceitos continuam presentes. Por isso, então, se me permitem, para não cansá-los em relação apenas à parte histórica desta travessia que ainda está em curso, que não está acabada, lembram vocês que o Código Civil de 2002, recordo, disse há pouco, já foi editado, já foi aprovado com um outro projeto de lei buscando fazer 106 outras modificações, que acabaram não sendo feitas. Esse segundo projeto, que substituiria o Código Civil recém-aprovado, acabou sendo arquivado. Mas eram 106 artigos que pretendiam se adaptar à nossa configuração social de 2002, que já mudou hoje em 2022 também. Mas essa configuração social atendendo reclamos de ordem mundial. O que acontece no Brasil em termos de mudanças sociais não é uma coisa, não é um privilégio da sociedade brasileira. Esses movimentos de mudança, e essas novas interpretações, tudo isso é consequência de um movimento que nasce
em todo o mundo ocidental. Geralmente, o Brasil é um dos últimos países a se adaptar a essas mudanças, né? Então, o Estatuto do Idoso surgiu aí em função da Carta Política de 88, mas já tem movimentos na Europa anteriores em respeito às pessoas com mais idade. Então, a dignidade das pessoas é produto da Carta Política de 88, mas nós temos que recordar que cartas políticas de outros países são anteriores a 88, e, como eu disse há pouco, tudo no Brasil acontece sempre muito tempo depois. Tudo o que aqui acontece é por reflexo, por ricochete de outros países que, muitos anos antes, já experimentaram. Claro, tem um ou outro país que é mais atrasado que o nosso, né? Basta ver a história do divórcio, que no Chile só surgiu 20 anos depois, que é um país tão católico quanto o brasileiro. Mas custaram para ter o divórcio lá. Mas até digo assim, olha, quando me perguntam, não é que me pergunte, mas quando tenho a oportunidade de falar, e quando lecionava na graduação ainda, eu sempre dizia, olha, eu sou uma pessoa que odeia o Código Civil, em especial odeio o Código Civil, o livro de Direito de Família, de 2002, né, por conta de toda essa defasagem aí que eu estou tentando registrar. Mas, na medida em que ele foi aprovado, e aquele projeto de lei, eu não me lembro o número, eu vou ter que fazer uma cola aqui, projeto de lei 6960, de 2002, ano do Código Civil, 6960. Esse projeto de lei, então, foi arquivado, e as mudanças foram surgindo ao longo desses 20 anos que nós hoje estamos comemorando. Melhor me explico. Quando aprovado em 2001 para ter vigência a partir de 2002 o Código Civil que hoje nos regula, aquele projeto de lei 6960 deveria fazer a atualização, mas não fez, foi arquivado. Então, esta atualização foi feita ao longo dos 20 anos, através de outras leis, que eu, então, gostaria de citar, porque essas leis que eu vou citar, e algumas delas eu faço quem sabe, algumas explanações mais demoradas, outras nem tanto, mas esses 20 anos com estas leis são o complemento do nosso direito de hoje, que é um direito que começou defasado com o Código Civil que foi aprovado, e é um Código Civil que ainda discriminava situações pontuais, como, por exemplo, discriminava os filhos, como discrimina até hoje, e a gente nem se dá conta. Tem o artigo 1595, talvez seja esse, que diz o seguinte, que os filhos do casamento são presumidamente filhos do genitor. Isso é uma discriminação em relação à união estável, porque se todas as entidades familiares são iguais, por que só os filhos do casamento são presumidos filhos dos cônjuges? Por que nas uniões estáveis não existe essa presunção? Isso é produto, apenas para que a gente tenha o registro, é produto de um Código Civil aprovado às pressas, porque o Código Civil de 2002 tem sua gênese naquele projeto de 74, com algumas alterações feitas às pressas, tendo escapado muitas dessas coisas que eram sutis e que nem apareciam e que não se davam conta, o legislador não se deu conta, tanto é que constam do nosso código até os dias de hoje, né? Então, isto é uma... E se a gente vai lendo o Código Civil, artigo por artigo, vai encontrando muito mais dessas situações, né? Então, com isso, eu quis só reportar ou retratar aqui que é um Código Civil mal feito. Não quero ser cruel. Não é um Código Civil pleno, completo. É um arremedo, uma colcha de retalhos. E porque era uma colcha de retalhos, então as leis que vou citando agora eram leis que iam melhorando este código, readaptando e atualizando esse código. E a primeira dessas leis foi, obviamente, o Estatuto do Idoso, porque o idoso era um cidadão esquecido no Código Civil. Aliás, diga-se de passagem, o artigo 1641 do Código Civil considera o idoso incapaz. Tanto é que ele é proibido de casar livremente, de escolher livremente seu regime de bens, porque ele é considerado vítima
de um golpe do baú, com perdão da expressão, né? Então, quem tem hoje mais de 70 anos não pode livremente, não tem autonomia para escolher o regime de bens, porque a lei considera que ele é alvo da caça ao tesouro, que as pessoas que se aproximam do idoso são pessoas gananciosas que têm interesse patrimonial, como se todos os casamentos não envolvessem interesse patrimonial, como se todas as uniões estáveis não envolvessem interesse patrimonial. Basta ver que todas as relações afetivas elas são seguidas de um regime de bens. Se existe regime de bens, é porque existe interesse patrimonial. E por que o idoso, que já tem muito mais experiência, não teria condições, capacidade de estabelecer um regime de comunhão parcial? Por que não? Por que ele é proibido e só pode casar por um regime de separação de bens? Por que o Estado, que no artigo 1513 do Código Civil diz que não vai intervir na relação familiar, ele intervém exatamente proibindo o idoso de casar, o idoso com 70 anos, de casar com a escolha livre do regime de bens. Bom, então o Estatuto do Idoso vem para melhorar a condição da pessoa com idade, mas não alterou nada no artigo 1641. Continuam os idosos com 70 anos sendo considerados incapazes, o que é uma aberração do nosso direito, e nós estamos aí já no ano de 2022. Eu não era idoso quando esse Código Civil foi aprovado. Agora sou idoso e já pode, daqui a pouco, me considerar incapaz de escolher meu regime de bens, embora eu não me sinta incapaz de fazer as minhas escolhas. E como se alguém fosse comprar muita coisa depois dos 70 anos. Quando a gente chega aos 70 anos, a gente vende o que tem, porque cansa de ficar pagando contas das coisas que a gente tem e que precisa preservar e que tem um custo enorme. Bom, veio depois o inventário extrajudicial e o divórcio extrajudicial, que foi o primeiro passo, como eu disse, lá para a autonomia privada. Vieram depois, em 2008, aliás, ainda em 2010, é importante esse registro, surgiu a Emenda Constitucional 66, que foi o segundo passo, e aí vejam vocês a importância disso. Nós saímos de uma dependência, de uma hierarquia, de uma chefia masculina para a autonomia privada. Ainda não chegamos ao cume desta autonomia, ainda estamos com algumas travas. O futuro do direito de família será esse. Daqui a 20 anos pode me convocar e eu vou ter que vir aqui e dizer, olha, o direito de família de hoje é esse direito de família em que cada um é dono do seu nariz, cada um exerce a sua absoluta autonomia privada e nós podemos contratar e destratar as nossas relações. Nós casamos por contrato particular e nos descasamos, destratamos o nosso casamento por contrato particular, sem a intervenção do juiz de direito e sem a intervenção do tabelião. Quando nós chegarmos nesse estágio, nós também não teremos regimes de bens. Esse será o futuro do direito para os próximos 20 anos. Sem regime de bens, por quê? Porque os regimes de bens são invenções dos legisladores de até hoje por conta dessa discriminação de uma mulher que não trabalhava e de um homem que era provedor. Na medida em que nós alcançarmos a igualdade da Carta de 88, que ainda não alcançamos, de igualdade de oportunidades, de não discriminação de gêneros, quando isso chegar a se tornar realidade, aí nós não vamos ter regime de bens. Nós vamos ter autonomia, contratualidade e inexistência de regimes de bens. Esse será o futuro dos nossos relacionamentos. Mas, antes disso, falava eu da Emenda Constitucional 66, que foi a emenda que afastou dos processos de separação a discussão da culpa, né? Que era uma forma de controle da mulher. Então, este foi um avanço a caminho da autonomia privada. Lembre, então, o futuro é a autonomia privada. Quais foram os passos dados para isso? Primeiro, a Lei 11.441, do divórcio extrajudicial, inventário extrajudicial. Depois, a Emenda Constitucional 66, de 2010, acabando com a discussão da culpa, terminando com o Instituto da Separação Judicial, mantendo o divórcio direto, sem causa, ou seja, foram avanços, mas não totais. Depois veio a Lei 11.804, em 2008, que trata dos alimentos gravídicos, importante.
lei. Em 2008 também surgiu a Lei 11.698, que era a Lei da Guarda Compartilhada, também um movimento surgido na Europa e que tinha a pretensão de acabar com essa espécie de alienação ou essa divisão que o direito brasileiro construiu e que também não foi culpa nossa, porque nós importamos isso dos outros direitos, que era uma guarda unilateral e uma faculdade de visitação dos filhos. Veja como é que nós poderíamos viver um direito desses 20 anos atrás, em que os pais não eram obrigados a conviver com seus filhos, onde os pais tinham apenas uma faculdade, se quisessem conviver, visitar os seus filhos, poderiam visitar a sua prole. Meu Deus do céu, em total detrimento do crescimento da rigidez psíquica e física dos nossos filhos, né? Ou seja, os filhos seriam alvo de uma faculdade paterna, de um descuido, de um descaso, de um desleixo, né? De um abandono. E aí, vejo, nós todos podemos ver que hoje, entre nós, viceja aí toda uma teoria, né, da possibilidade de indenização pelo abandono afetivo. Vejam como tem o direito de família, hoje ele não está escrito no Código Civil. O direito de família ele está escrito na Carta Política de 88, naqueles eixos que trouxeram a suposta igualdade e o respeito à dignidade das pessoas, e esses são os eixos, né, e a igualdade dos filhos, e os direitos prevalecentes dos filhos, esses são os eixos que devem escrever os próximos 20 anos. Mas nós saímos lá de uma estrada esburacada, que foi a primeira, estamos numa estrada já aberta, mas ainda não pavimentada, e precisamos pavimentar todo este caminho. E este é o nosso objetivo. Essa lei da guarda compartilhada foi editada com o propósito de evitar a alienação parental, mas a gente nem sabia o que era alienação parental, o Código Civil não tratava da alienação parental. Hoje, o Brasil, nisso, ele está modernizado, é o único país que tem uma lei específica que trata da alienação parental, que não foi revogada, graças a Deus, mas que foi até melhorada agora recentemente, né, por uma lei que reforçou as formas de punição e de controle da alienação parental. Então, estamos avançando neste aspecto. Mas essa primeira lei da guarda compartilhada queria dividir o tempo de permanência dos pais com os filhos, mas não foi vitoriosa. Por conta disso, surgiu uma segunda lei da guarda compartilhada 6 anos depois, em 2014, que é a Lei 13.058. Então, vejam vocês como é que eu vou falar de um Código Civil de 2002 que atendia as expectativas da nossa sociedade, que atendia as expectativas de uma família brasileira. Não atendia em nada, absolutamente em nada. Então, não podia se fazer ou se construir um novo direito de família espelhado numa lei feita em 74, em cima da chefia da sociedade conjugal. Então, óbvio que nós temos que construir essa estrada a partir de agora. Em 2009, eu até tinha me esquecido, por isso, então, agora corrijo, surgiu a nova lei, né, uma nova lei que permitia que o padrasto e a madrasta pudessem emprestar o seu nome para o enteado ou para a sua enteada. Esta lei, que parece assim uma lei sem importância, é a primeira lei que começou a trazer entre nós o espírito da socioafetividade, das relações de socioafetividade. E, de novo, neste aspecto, o Brasil é pioneiro, porque nós é que reconhecemos as relações socioafetivas e atribuímos a essas relações valores de lei, valores legais, valores de paternidade biológica, às vezes até muito melhores do que a própria filiação biológica, porque a filiação, o vínculo biológico, não significa nada numa relação destituída de afeto. Então, prevalece, e deveria prevalecer entre nós, a relação de socioafetividade. Vejam que curioso, a Argentina, que está aqui a poucos passos de nós, ela não admite as relações multiparentais de vínculos biológicos e mais relações socioafetivas. Isso é muito discutível, mas vejam que eles agora já têm um movimento doutrinário e jurisprudencial no caminho que nós já trilhamos desde 2009, com essa lei do nome do enteado
e do padrasto, né? Então, perdão, o direito evolui também nos outros países. Eu vou avançar um pouco, porque senão nós vamos passar aqui da meia-noite. A lei da recusa do exame de DNA também foi em prol dos filhos, surgiu depois, em 2009, não existia nada no Código Civil. A nova lei da adoção é a 12.010. Depois, a lei 12.318, de 2010, que é a lei da alienação parental, importante lei. A lei 13.146, de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, mudou completamente a história do Código Civil, de um Código Civil absolutamente defasado no campo da tutela e da curatela. Tanto é que até hoje, ou até bem pouco tempo atrás, nós não tínhamos a possibilidade de uma curatela dúplice, ou de uma tutela dúplice. O tutor ou o curador era uma pessoa só, salvo que fosse casado. Então, era o casal, mas geralmente era o varão, o chefe de família, ou o tutor ou o curador. Quando hoje, na realidade, a gente sabe que as pessoas, nem sempre todas são talhadas para servirem de curador. Às vezes é necessário que haja uma curatela dúplice, de um curador tratando dos aspectos pessoais daquela relação, com o curatelado ou com o tutelado, e outro que trate dos aspectos patrimoniais, porque nem todos têm o dom de entender dos aspectos subjetivos e dos aspectos objetivos de uma relação. Então, essas pequenas percepções passavam com muita dificuldade pelo julgador. E o julgador aqui também traz um outro problema, porque ele é aferrado por demais, e pior do que o julgador, o tabelião, eles se vinculam, se agarram como a craca se agarra ao casco do navio, que não se solta da legislação. Então, é difícil encontrar legisladores, tabeliões menos ainda, que se adaptem, que enxerguem o direito de família com a amplitude que a Carta Política vem autorizando desde 1988. Então, aqueles que trabalham com o direito de família, com certeza, acabam sendo verdadeiros heróis, né? Porque nós estamos construindo esse direito de família a todo tempo, a todo momento, porque a legislação não colabora. Vide agora a decisão do Supremo Tribunal Federal, que finalmente reconheceu, 34 anos depois, que é inconstitucional tributar a pensão alimentícia. Mas levamos 34 anos pagando o que não era devido, tirando da nossa mesa, da mesa dos nossos filhos alimentando, o alimento essencial, o mínimo existencial que servia para alimentar o Estado, né? A fome e a ansiedade de cobrança não é ansiedade, né? Mas a fome com que o Estado investia sobre as pensões alimentícias. Bom, independentemente do legislador, o Supremo Tribunal Federal é um agente importante na alteração, na modificação, no crescimento, na evolução do direito de família. Vide, como há pouco falei aqui, dessa ação direta de inconstitucionalidade 5422, da não tributação da pensão alimentícia, e também da ação direta de inconstitucionalidade 4.277, que era que reconhece, as uniões homoafetivas. A jurisprudência precisou modificar essa situação e reconhecer famílias homoafetivas. A Lei 13.105, que é o Código de Processo Civil, que reconheceu a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Isto era importante, porque o Código Civil, no artigo 50, não tinha esta visão, que é a situação em que o cidadão usa a empresa para tirar bens do casamento e jogar para a pessoa jurídica. Então, só em 2015 nós tivemos esse reconhecimento. De novo, o Supremo Tribunal Federal, quando reconheceu a multiparentalidade, né, nos recursos especiais, ou no tema 622, da multiparentalidade biológica e socioafetiva, cujo tema nós somos pioneiros, e que há pouco eu disse, a Argentina está começando a dar os primeiros passos
para admitir a multiparentalidade, porque o Código Civil da Argentina diz o seguinte: uma pessoa só pode ter 2 pais, pode ser pais do mesmo sexo, pode ser pais de sexo diferente, ninguém pode ter mais de 2 pais. Para que exista um terceiro genitor ou um quarto genitor, tem que sair 1 ou 2. Nunca poderão ter mais do que 2 pais, ou que 2 genitores, homoparentais ou homoafetivos, mas só 2. Esse era um conceito fechado. Agora, a jurisprudência da Argentina começa a admitir a multiparentalidade. Agrega aos pais biológicos também os genitores socioafetivos. Então, nisto, criticavam o nosso comportamento e agora estão adotando. Eu ainda critico a multiparentalidade, porque, às vezes, a multiparentalidade tem propósitos financeiros exclusivamente, principalmente nas investigações de paternidade pós-mortem, de filiação socioafetiva, onde não vou estreitar laços de sentimento, de afeição com ninguém, porque já morreram. Então, nessas situações, é de se pensar 2 vezes a respeito desse, às vezes, excesso ou de excesso de empolgação que nós aqui, doutrinadores, amantes e juristas do direito de família, às vezes nos empolgamos. E, como deixei propositadamente, doutor Dante, não se assuste, eu não vou tomar a noite toda, e nem doutor Guilherme, mas um tema que eu disse que destoava, porque não era do direito de família, e sim do direito das sucessões, é exatamente a intervenção, mais uma intervenção do Supremo Tribunal Federal, quando julgou inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil, que reconhecia lá o que dava um tratamento diferenciado sucessório ao companheiro ou à companheira sobrevivente, diferente do tratamento sucessório do cônjuge, né? Então, vejam que a discriminação, que não deveria existir desde 1988, ainda aqui em 2010, quando o Supremo se pronunciou a esse respeito, ainda existia discriminação. Viúvos não são viúvos, porque o companheiro não é viúvo. O sobrevivente da união estável tinha um direito sucessório diferente do sobrevivente do casamento. E, para não dizer que só falei de flores, aqui ainda o artigo 1845 desse nosso Código Civil, que comemora 20 anos de existência, ele continua dizendo que cônjuge, que herdeiro necessário é só o cônjuge, e não o companheiro ou a companheira sobrevivente. Isso é discriminação. E vocês vão encontrar gente que defende a literal redação do artigo 1845, como se a Constituição de 88 não tivesse mudado nada na cabeça dessas pessoas. Estou falando de 88, que são 34 anos. 34 anos atrás, disseram que todas as entidades familiares deveriam ter a mesma proteção jurídica. E 34 anos depois, o Código Civil diz que não, que companheiro sobrevivente não é herdeiro necessário. E tem gente que consegue defender isso e tem gente que consegue julgar nesse sentido. Então, meus senhores e minhas senhoras, para onde nós vamos? Quais serão os próximos 20 anos? Que pavimentação nós precisamos atribuir ainda a essa estrada, a essa ponte que foi construída lá em 1974, com o projeto 634B, para a construção do novo Código Civil? Então, de 74 para hoje, o que efetivamente falta? Qual será o futuro do direito de família, além daquelas situações que eu já revelei por antecipação? O que precisa mudar? Muita coisa, talvez desse até para fazer um outro Código Civil, porque nós não temos, por exemplo, no direito sucessório, nada tratando da herança digital. Bota isso na estrada a ser pavimentada para os próximos 20 anos. Nós não temos ainda, em realidade, regulamentadas outras modalidades de família que não aquelas da união estável e do casamento, e do Supremo Tribunal Federal reconhecendo as relações homoafetivas, mas famílias mais amplas, famílias com outra constituição, ou essas famílias que agora me falta momentaneamente o nome, que chamam de famílias com 3, 4 pessoas, tem um nome próprio para isso, momentaneamente não estou me lembrando, mas que foi proibido, inclusive, que se lavrassem escrituras pelo CNJ, que se lavrassem escrituras dessas relações de 3 pessoas, de 4 pessoas, formando uma entidade familiar.
ou as famílias multiespécie, que são as famílias com os animais, tudo isso faz parte do nosso futuro direito de família. E não é aqui nenhuma elucubração, porque o próprio Superior Tribunal de Justiça já reconheceu e já convalidou as famílias multiespécies, embora o Conselho Nacional de Justiça negue essas famílias de 3 ou 4 pessoas, cujo nome ainda não me lembrei, daqui a pouco me vem à memória. As famílias poliafetivas. Essas famílias poliafetivas não estão reconhecidas, mas elas são uma realidade da nossa sociedade. E o nosso preconceito, de novo, nos nega a nossa autonomia privada. Não estou dizendo se sou a favor ou contra, mas cada um vive como bem entende. É isso que a Carta Política estabeleceu ao referir que a dignidade individual de cada um é o que prevalece, mas não é o que nós vemos na nossa realidade do direito de família. Reprodução assistida, nada foi dito no Código Civil de 2002, muita coisa aí precisa ser desenvolvida. Os alimentos compensatórios, não tem nenhuma referência no Código Civil, acho que a jurisprudência acatou, a doutrina desenvolveu, mas são temas que nós vamos precisar desenvolver ao longo dos tempos. E já para terminar, né, o regime de bens, né, nós não desenvolvemos ainda um regime de bens que possa substituir esse natimorto regime da participação final dos aquestos. Temos que revisar o artigo 426 do Código Civil, que trata da chamada pacta curvina, que nós não podemos contratar herança de pessoa viva, que é um absurdo, porque as pessoas estão casando e não conseguem se livrar do direito hereditário concorrente, que não queriam, podem fazer um regime de separação de bens, mas não podem contratar um afastamento, uma renúncia de direito concorrente, hereditário concorrente. A revisão fundamental da legítima, que hoje ela é totalmente desproporcional, porque a realidade da família brasileira, a expectativa de vida e outros fatores mais, eles influenciam enormemente neste conceito superado que nós ainda desenvolvemos por conta da nossa cultura jurídica que parou no tempo. Nós ainda estamos presos a conceitos relacionados à legítima que não fazem mais nenhum sentido nos dias de hoje. Então, temos muito para avançar, doutor Dante, doutor Guilherme, temos muito ainda para modificar. Vamos falar ainda, talvez, depois dessa pandemia, aí, numa convivência virtual, em que a coabitação sob o mesmo teto deixa de ser uma obrigação, ou seja, coisas que nos pareciam muito distantes, são coisas que também nos pareciam muito distantes quando a gente estava acostumado aos nossos encontros presenciais. Hoje, nós já descobrimos que os encontros virtuais trazem um público muito maior, pela facilidade de tudo que traz o encontro virtual, bem maior do que os encontros presenciais. Por isso, hoje, nós vivenciamos, do ponto de vista aqui desse evento, de eventos, às vezes, híbridos, de eventos virtuais ou de eventos presenciais. Mas não só presenciais. Quando são presenciais, eles também são híbridos, porque eles agregam, porque eles acrescentam, porque nós aprendemos a viver também de outra maneira, porque a nossa zona de conforto, esse foi o aspecto positivo da pandemia, nos mostrou novos caminhos. Talvez, e já encerrando, doutor Dante, doutor Guilherme e doutor Tadeu, não sei se chegou aí para nos acompanhar, e quero então dar a palavra para ele, que tem coisas mais interessantes para dizer. Mas o nosso futuro, o futuro do direito de família, ele tem um pouco desse viés pandêmico. Ele precisa, de alguma maneira, sofrer essa revolução, ele precisa ser mexido por dentro, porque o caminho que nós precisamos pavimentar para os próximos 20 anos, do que eu me lembro, são apenas algumas das coisas mais por alto, porque a nossa sociedade, as nossas relações, com certeza, vão modificando a nossa vida familiar, a nossa vida conjugal, numa velocidade que nós somos incapazes de prever. Podemos até conjecturar, mas com certeza não vamos acertar, porque a nossa maneira de viver
que se adianta no tempo, que se adianta sobre o legislador, é uma maneira de viver, porque é um caminho que passa por essa estrada, que se vai pavimentando à medida em que as pessoas vão passando, porque à medida que elas vão passando é que nós estamos nos dando conta que precisamos pavimentar aquele caminho que é um caminho usado por todo mundo e que é um caminho obrigatório de um futuro e que é um caminho obrigatório de um dia termos uma vida melhor e uma vida mais digna. Por isso, então, doutor Dante, doutor Guilherme, agradecendo mais uma vez profundamente o convite e a oportunidade que me deram de aqui poder participar desse evento que, então, homenageia a Lagoa Vermelha, que tem aí de coração uma afetividade muito especial, e sinto, então, extremamente agradecido e devolvo a palavra ao senhor e a quem mais quiser fazer melhor uso da palavra do que eu fiz nesse tempo todo, que eu apenas cansei todos vocês. Muito obrigado por tudo. Rolf, é sempre um motivo de muita alegria escutar o nosso sempre professor, nosso diretor. Eu estou conversando aqui com o professor Luiz Alfredo e me parece que ele está com problemas no áudio, né? Mas ele pediu aqui para nós, em nome da UPF, agradecer a tua disponibilidade, né? Que a gente sabe que a tua agenda, professor, é sempre muito apertada, né? Por todos os compromissos que tens, tanto no escritório, como na academia, como também na ESA, né? A gente acaba fazendo os dias-noites e das noites-dias, mas no final tudo se ajeita. Ele agradeceu a parceria que se coloca à disposição da UPF, sempre como uma grande parceira, né? Temos esse problema técnico aí, está pedindo desculpas, né, por não poder agradecer pessoalmente, mas desde já eu vejo aqui também que temos os professores Jean e Sérgio Menegas, ambos colegas aqui, saudar eles também. Em nome da subseção de Lagoa Vermelha, eu gostaria de convidar a todos os estudantes de Direito para que nos visitem, né? A OAB, a subseção de Lagoa Vermelha e também a seccional está sempre de portas abertas para fazer essa parceria. Em especial, eu tenho que fazer aqui o registro da nossa comissão sempre valorosa, a Comissão da Jovem Advocacia, capitaneada pela nossa presidente Sandrine Favaretto, que muito bem representa a jovem advocacia e também com os projetos da OAB vai à escola e a OAB vai à faculdade. Essa integração entre a instituição da ordem e também a universidade ela é essencial para trazer sempre um aprimoramento, né, tanto da cidadania como do ser humano e como do profissional. Então, gostaria de agradecer ao professor Rolf mais uma vez, reiterar o convite, né, do nosso próximo dia 1º e dia 2, né, doutor Rolf, do primeiro congresso da ESA, na nossa querida Canela, né? Gramado, perdão. Está junto, Gramado está do lado de Canela. Exato. E um evento fantástico, com grandes e renomados professores, e o mais importante, né, de várias áreas. Então, temos professores, temos juízes, temos magistrados, temos promotores, temos advogados. É um baita evento, vale. Exato. E podem se inscrever pelo portal do aluno, né, da ESA, lá no site da Escola Superior de Advocacia do Rio Grande do Sul, pelo portal da ESA, ali tem as instruções para as inscrições. Né, e inscrições com mais de 2 ônibus já ganham um desconto especial, né, professor Rolf? Com certeza, com certeza. Vamos tratar depois disso, doutor Guilherme. Vamos levar uma delegação muito grande aí sob o seu comando, do doutor Dante e do doutor Tartari. Vamos fazer aí uma caravana, né, para brilhantar esse evento aí, que eu acho que vale a pena. Né? Se quiser agregar conhecimento, se quiser conhecer os doutrinadores dos livros que nós estudamos, Pablo Stolze, Fernando Tartucci, Fernanda Tartucci e outros tantos, então esse é o momento, essa é a oportunidade. Talvez não tenha uma oportunidade igual. E perto de nós, porque Gramado não é tão distante assim, e quem vai a Gramado depois não quer voltar para a sua cidade de origem. Né? Exatamente. Doutor Dante, não sei se queres fazer os agradecimentos finais. Sim, doutor Guilherme, só mais uma vez agradecer ao doutor Rolf pelo seu tempo dispensado aí à nossa subseção. Também dizer que acho que o senhor
de tudo que colocou e nos ensinou aí nessa noite. Coloca-se como um consultor aí da advocacia, porque o senhor, a sua fala de hoje, pelo que o senhor colocou, amanhã já vai estar defasada, então amanhã a gente já precisa novamente do senhor para que vá nos mantendo sempre informado com o seu conhecimento aí, que é tão caro para nós, advogados do Rio Grande do Sul. E tenha a certeza, doutor Rolf, que esse evento que a ESA está promovendo é de grande valia para todos aqueles que querem aprimorar o seu conhecimento jurídico e de que quem vai a Gramado só tem uma necessidade de querer voltar de Gramado, doutor Rolf, é vir a Lagoa Vermelha para poder comer o churrasco de Lagoa Vermelha. Então, é a única forma que desprende lá de Gramado. E esse é o nosso convite final aí, para que numa oportunidade que consigamos encaixar as agendas do doutor, possa se fazer presente presencialmente aí e abrilhantar a nossa cidade com a sua presença. Muito obrigado mesmo e uma boa noite. Boa noite a todos, agradeço a todos que nos acompanharam aí, peço desculpas aí pelas falhas iniciais. Só queria acrescentar também o doutor Mário Delgado, que trabalhou diretamente com o doutor Fiuza, na aprovação do Código Civil, então conhece os meandros, os bastidores dessa tramitação toda. O doutor Mário Delgado é a maior referência a respeito do Código Civil, dessa tramitação, e de como aconteceu, para que é um momento único, singular. Vale muito a pena essa inscrição no Congresso, agora, dia 1 e 2 de julho, pelo portal do aluno da Escola Superior de Advocacia. Doutor Dante. Temos alguém que faz o encerramento? Ou estamos encerrando por nossa conta aqui? Faço encerramento, doutor. Tá bem, muito obrigado. Acompanhe as nossas redes sociais e se mantenha informado de todos os eventos e novidades da ESA ou ABRS. Agradecendo a presença das senhoras e senhores, damos por encerrado este encontro. Tenham todos uma ótima noite. Um abraço a todos, muito obrigado. Até a próxima. Nosso delegado, prazer enorme em reencontrá-lo. Teve uma satisfação, professor. Até mais. Até mais. Bom descanso a todos.